Vamos ler? Temos ele na tela? Então, Eclesiastes 7 diz assim: verdadeiramente a opressão faz até o sábio enlouquecer, e o suborno corrompe o coração. Pulamos para o 15. Tudo isto vi nos meus dias de futilidade. Há justo que perece em sua justiça, e há perverso que prolonga sua vida em sua maldade. Não seja justo demais, nem sábios demais, para que destruirias a ti mesmo? Para que destruirias a ti mesmo? Não seja perverso demais, nem sejas tolo, para que morrerias antes de teu tempo. É bom que retenhas isto, e também não retires tua mão disto, pois quem teme a Deus escapa de tudo isto. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 homens de autoridade que estejam na cidade. Verdadeiramente não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Quando você vai num texto que é escrito por um sábio, muitas vezes você olha o texto e você, nossa, o texto diz algumas coisas um pouco duras, bastante duras. Mas como eu disse no início, é um retrato da vida muito mais próximo do que talvez o seu dia a dia possa demonstrar, né? Salomão vai escrever isso aqui relatando experiências que ele teve de um homem sábio, lembrando de alguém idoso, já de muito tempo, e que e tinha algumas situações que ele ficava olhando e era muito perplexo. As coisas, como hoje nós vemos no noticiário, ou no dia a dia, parece até que as coisas a vida parece que fica pior. Talvez acho que a mídia é mais ampla em transmitir as coisas ruins, mas elas sempre existiram, talvez de forma diferente. E a gente fica, como o texto vai falar, e a gente vai entrar aqui, né? Eu via, e vocês devem ter acompanhado a entrevista aí, ou a fala do presidente dos Estados Unidos, se referindo à Rússia, e essa guerra entre Rússia e Ucrânia, Estados Unidos e a OTAN ficaram de mãos atadas em poder, talvez, auxiliar a Ucrânia. Eu não quero colocar quem é que é o bonzinho, o mocinho nessa história, que eu não acredito nisso. Aliás, o texto vai falar no versículo 20, se você ler lá, eu vou ler de novo: verdadeiramente não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Diante disso, não tem mocinho e bandido, existem pessoas que estão sofrendo, mas mocinho e bandido nessa história não tem. Mas a colocação dele foi uma coisa interessante do presidente dos Estados Unidos, que ele repetiu isso várias vezes, e dizia o seguinte: não é possível que o presidente da Rússia permaneça após isso tudo que está acontecendo. Não sei quantos viram isso. Era uma indignação de ele ter uma potência diante dele e ele não poder fazer nada a respeito daquilo que está acontecendo agora, e ele ficava não é possível que ele permaneça. Mas para mim e para você, no nosso olhar, no nosso dia a dia, quantas vezes você enxerga injustiças, e o texto vai falar sobre isso, e você também assim, não é possível que isso permaneça. É um pouco disso que Salomão está trazendo para a gente. Mas a gente precisa lembrar todo o trajeto de Jesus, né? E por isso eu estou trazendo esse texto para aqui hoje, para que a gente se encontre. Quando a gente pensa em Jesus e a gente pensa na ceia que vamos aproveitar agora, a gente precisa se lembrar desse trajeto para a cruz. O trajeto para a cruz de Jesus perpassou por todas essas coisas: injustiças, dificuldades, entendimentos equivocados da presença dele aqui, o motivo pelo qual ele estava aqui. Até hoje a cruz, a morte de cruz é loucura. Se você está me ouvindo hoje e você não é cristão, tenho certeza que isso é loucura.
Porque um Deus vem e vai morrer por alguém. Por que essa solução? E por que não outra? A gente precisa compreender esse progresso e essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, para que talvez, ou certamente sim, a gente não fique com a angústia desse presidente, um líder de uma nação, né? E aqui o texto fala um pouco disso, a gente vai chegar lá, na angústia dele ter toda a potência bélica, ser um grande e não poder fazer nada a respeito do que está acontecendo lá. Mas nós que somos pequenininhos, não somos ninguém comparados a eles, muitas vezes vemos as mesmas coisas e não conseguimos fazer. Essa é a grande história que está aqui por trás desse texto, mas nós vamos tentar entender o que realmente está sendo dito aqui, e eu vou passar versículo por versículo, fazer um pouco diferente hoje, para no final a gente resumir o que a gente aprendeu, espero eu. Então vamos lá, no primeiro momento ele fala assim, versículo 7, verdadeiramente a opressão faz até o sábio enlouquecer, e o suborno corrompe. A ideia aqui dessa opressão é uma opressão no sentido de questionar as dispensações de Deus, questionar tudo o que está acontecendo. Ou seja, eu sou sábio, mas eu não entendo essa loucura, eu não entendo a guerra, eu não entendo uma criança morta, eu não entendo uma bala perdida, eu não entendo essas coisas que estão acontecendo ao meu redor. O sábio, eu estou ali, e a questão, e quando ele fala do suborno corrompe o coração, é que não é um suborno daquele que eu estou sendo subornado para trocar por alguma coisa palpável, que é um suborno, mas é o tipo de suborno de ideias. Eu estou sendo corrompido no meu coração, sendo subornado por alternativas de ideias, que não aquela que me foi dita por Deus. E ele começa já dizendo isso, ou seja, quando ele vai falar as outras coisas, o versículo 7 é uma introdução do que ele fala, a opressão faz até o sábio enlouquecer, ou seja, essas coisas que estão no nosso entorno, que eu não consigo entender, que não conseguem se coadunar, se ajustar à mensagem cristã, à beleza cristã, ao amor entre um para o outro, isso tudo que acontece é incompatível. E às vezes a experiência de suborno, esse suborno do coração, ele está corrompendo exatamente isso, coisas que deveriam estar profundas, bem colocadas, por uma outra alternativa. A guerra é isso. Até na guerra, para quem acompanha e sabe, existem regras para que a guerra ocorra, e ela ocorra de uma maneira adequada, se possível for, mas existem leis mundiais para isso. Mas chegam algumas horas que algumas coisas são, como armas químicas, por exemplo, não podem ser usadas. Então, as alternativas a uma solução de um problema maior são usadas como, usando o texto, como suborno do coração. E você, o teu dia a dia, você pode agir alternativamente à vontade de Deus, porque você quer resolver uma coisa. É disso que ele está falando. Até o sábio se corrompe nisso, porque é uma crise. Ele vai começar o texto em crise, e o tempo todo ele vai falar da crise. E vamos lá trabalhando com essa crise de Salomão, para que você e eu possamos aprender um pouco sobre o que ele vem nos falar. E aí ele vai dizer, tudo isto vi, lá no versículo 15, nos meus dias de futilidade, há justo que perece em sua justiça e há perverso que prolonga em sua vida em sua maldade. Dias de futilidade, dias que eu estive afastado de Deus. Salomão dizendo a respeito da sua própria vida, dizendo, eu estive afastado de Deus nesses meus dias de futilidade, e não foram poucos, não era algo isolado, como eu e você. Não, fulano, eu sou cristão há 30 anos, ele também, mas ele teve seus dias de futilidade, seus dias de afastamento de Deus, seus dias onde o seu coração se torna louco, se torna ele sábio, se torna insensato. Então esse mesmo homem se diz e fala sobre como ele viveu isso. E aí ele vai falar, nesse momento, nesses dias dele, ele vai dizer assim, há justo que perece em sua justiça, ou seja, existem homens justos que estão fazendo a sua justiça
e mesmo assim estão morrendo. Que ganho há nisso? Não está no texto, mas é disso que ele está dizendo. Que ganho há nisso? Como pode isso? E ele vai continuar. E há perverso que prolonga a sua vida em sua maldade. Quer dizer, não bastasse o justo não, por ser justo, não estar bem, porque ele viu isso acontecer, também viu os justos estar bem aos olhos dele. Mas ele estava vivendo dias de futilidade, dias onde ele não conseguia, consolidado pela palavra de Deus, enxergar isso de uma outra forma. É disso que ele está falando. E apesar das justiças de Deus, os injustos prolongam a vida. Na verdade, ele fica absolutamente decepcionado, porque a visão dele da sociedade é que ele tinha uma noção da realidade, que era a realidade, e eu estou trazendo a imagem da guerra porque está acontecendo hoje. A guerra está aí, as pessoas estão morrendo, cidades estão sendo destruídas lá na Europa, está longe da gente, mas eu estou vendo. Mas a gente tem que entender, compreender para além do que nós vemos, e é o que ele não conseguia fazer aí. Por isso ele estava contando essa história no versículo 15. E aí no versículo 16 ele sai um pouco da visão da realidade e começa a entrar nele mesmo. Ele diz o seguinte: não sejas justos demais, nem sejas sábios demais, para que destruirias a ti mesmo. Cara, como não ser sábio ou justo demais? Que mal há nisso? O que Salomão está querendo dizer aqui é que, às vezes, a nossa sensação de sabedoria e justiça passa para além do que nós deveríamos viver, para além do que nós deveríamos usufruir. É aquela visão de conhecer tanto que nós nos tornamos legalistas, colocamos regras. Eu já contei isso, né? Vou contar de novo, né? Que chega a ser engraçado, mas aconteceu hoje, não aconteceu hoje que eu falo, nesses anos, quando eu me acheguei à igreja, né? Eu não era cristão, e eu começo a participar, e eu ajudo no coral, e eu não podia cantar no coral porque eu não era convertido. Eu gostava de cantar, mas a igreja não me permitia participar porque eu não podia cantar aquilo que eu não sentia no meu coração. Tinha sentido. Mas eu entendia que, ao mesmo tempo que a igreja me dava a oportunidade de conhecer a Cristo, naquele período, ao mesmo tempo, ela me cobrava uma postura que eu não tinha condição de ter, porque eu ainda não entendia aquilo. E um belo dia, o pastor falando, e eu realmente aceitei Jesus. Como o coração mudou, e eu entendi que era para estar com esse Deus maravilhoso, apesar de eu não entender nada ainda, era para começar, né? E eu usava um cabelo aqui no ombro, podem acreditar, eu já tive cabelo comprido. Vocês podem ver montagem, mas eu tive cabelo comprido. E quando eu fui abraçar as pessoas, tinha uma pessoa doce, que eu adorava ela, uma senhora que era presidente da SAF, ela me abraçou, me beijou. Agora você vai cortar o cabelo. Era incompatível o meu cabelo com aquela minha nova experiência. Eu estou brincando com isso, mas isso é legalismo. A gente esquece que o espaço da casa do Senhor, e por muitas vezes nós estudarmos, a gente, por sermos sábios demais, ou até a questão do ascetismo também, onde a gente diz, não posso isso, não posso aquilo outro. Ou seja, são duas coisas que permeiam a nossa vida, que você colocam regras sobre o ombro dos outros, aonde isso torna-se maior do que a relação do próprio Deus. E aí, no fim, ele vai dizer a pergunta: para que destruirias a ti mesmo? Ou seja, por que você ia... Vamos voltar ao meu corte de cabelo? Para que eu vou cortar o meu cabelo? Por que eu não posso usufruir dessa relação com Deus de uma maneira adequada, diferente daquela que o outro está impondo sobre mim? As regras de Deus e as coisas de Deus são realmente Deus, e eu preciso entendê-las para eu caminhar com Ele.
Vai no versículo 17, ele diz assim: não sejas perverso demais, nem sejas tolos, para que morrerias antes de teu tempo? Mais uma vez, ele vai trabalhar nessa questão dos extremos, como trabalhou anteriormente, e ele vai dizer, perverso demais e também não seja tolo, né? Então, é a ideia de ficar invejando o sucesso e as benesses que foram ditas lá naquele versículo anteriormente, do que o injusto progride, e ele agir de uma maneira absolutamente aleatória. Alternativamente a essa questão do legalismo e do ascetismo e outras coisas mais que nos prendem, é toda uma liberalidade onde nos colocam longe, nos afastam de Deus. A parte interessante da relação com Deus o tempo todo, se vocês se lembrarem que Cristo veio, ele vem colocar os pingos nos is. O que significa isso? Quando os sacerdotes dizem, eu não podia curar no sábado, por que eu não podia fazer o bem no sábado? Porque a regra era não fazer o sábado. Aquela regra estava errada, eu precisava ajustar aquilo. Então, eu não podia falar com uma mulher, mas por que não podia conversar com a mulher e podia salvar a mulher adúltera? Ele começa a fazer ajustes entre o liberalismo, o legalismo. Ele começa a colocar um caminho aonde as coisas precisam funcionar naquele espaço, tanto de um lado quanto de um outro lado. Não era o melhor caminho. A imagem do povo de Deus caminhando na abertura do Mar Vermelho, imagine essa imagem que eu acredito que todos conhecem. Aquele espaço de caminhar era o espaço proposto por Deus para mim e para a tua vida, e os dois lugares, as duas paredes de águas que se formam, elas vão me arrastar para um lugar que eu não deveria querer estar. Mas imaginando que não tem perigo, eu me aproximo delas, tanto por um lado radical de uma ponta, quanto de outra ponta. É disso que ele está falando. Os extremos vão, por conta de eu não acreditar que a minha postura vale a pena como cristão, porque eu vejo o mal prosperar, o perverso prosperar, né? E eu vou dizer, quando eu falo o mal, muitas vezes é dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, coisas dentro da nossa igreja, e você olhar, eu e o reverendo Leonardo, às vezes a gente discute internamente, eu não falo de Curicica, obviamente, estou falando da extensão da igreja. Tu olha para, nossa, como é que pode essa pessoa estar com uma igreja tão grande? O que está acontecendo? Eu tenho certeza que você já pensou sobre isso também, sobre pessoas que estão falando da palavra de Deus, falando do Senhor, aparentemente prosperando, e aquilo não tem sentido para nós, não que eu seja mais justo, mas porque ali o que está sendo pregado não é a palavra de Deus, é uma outra coisa, mas mascarado pela palavra de Deus. Isso também está aqui nesse contexto. Nós precisamos estar com os olhares atentos a isso tudo. No versículo 18, ele vai dizer assim, é bom que retenhas isto e também não retires da tua mão disto, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso. Lembra da imagem que eu passei para vocês agora, do caminho lá do Egito? Aquele caminho ali, é disso que ele está falando. Não vai demais para lá, não vai demais para cá, não seja tão legalista, não seja tão liberal. É preciso você conhecer e entender qual o caminho que eu estou disponibilizando para você. Caso contrário, você não vai aproveitar das coisas que Deus tem para colocar na tua vida, no teu dia a dia, porque você o tempo todo vai ter uma visão equivocada. Os fatos reais vão te incomodar tanto, as dores reais, como incomodou o presidente dos Estados Unidos de não aceitar aquela condição do que estava acontecendo, ou que está acontecendo na Rússia, e ele está incomodado com aquilo, e coisas outras que estão acontecendo no teu dia a dia, como aquele sujeito escapa, né?
de uma situação que deveria estar preso. Mas essa realidade não é a realidade que nós temos que nos dirigir a vir para o meu coração, por conta do último versículo. Nós vamos nos lembrar dele novamente lá. No versículo 19 diz assim: a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 homens de autoridade que estejam na cidade. Aqui está muito claro a respeito de tudo que eu falei sobre esses líderes, ou seja, a sabedoria para aqueles que utilizam-se dela, aqueles que pegam ela para si, aquelas que entendem a relação com Deus, retirando algumas coisas que podem te jogar para um lado negativo do teu dia a dia, liberalidades, e eu vou falar sempre assim para ficar mais claro, tendo as liberalidades e tendo os legalismos que permeiam o nosso ambiente, permeiam lá fora também, e estão permeando todo o discurso político agora. Se você vai votar, preste atenção nisso, isso está permeando hoje, o discurso político é isso. Nós precisamos compreender que essa resposta da sabedoria que fortalece o sábio, mais do que 10 homens de autoridade, governantes, homens de autoridade que não são sábios, o texto está dizendo isso. Esse homem está dizendo o seguinte: um sábio, alguém que pensa, alguém que compreende essa palavra de Deus, vale muito mais do que a autoridade, porque eles podem se sobrepor a nós, mas nós podemos reagir de forma sábia àquilo tudo. Porém, no final, ele vai dizer o seguinte, diante disso tudo, no versículo 20: verdadeiramente não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ele está dizendo o seguinte: depois disso tudo, depois que você aprendeu isso tudo, se coloca no seu lugar, porque mesmo você é uma pessoa que não é santa. Mesmo você não é santo. Então, quando ele coloca uns dos lados, atitudes do outro, você tende a pensar e sugerir a si mesmo que eu estou caminhando com santidade nessa terra. Isso é verdade quando eu caminho com Deus, mas eu continuo pecador. O reverendo Leonardo pediu para que nós aqui, agora, tivéssemos um minuto de quê? Orar pelos nossos erros e pecados, porque é da nossa natureza. Mas nós tendemos, muitas vezes, até nós cristãos, a nos colocarmos numa situação que somos melhores que os outros. E ele está dizendo o seguinte: olha, nós não somos, e eu me incluo nessa. Esse é o sapatinho da humildade, que até brinquei hoje no grupo da multimídia lá, quem leu, o sapatinho da humildade, que quando estamos fazendo coisas certas diante de Deus, quando estamos fazendo coisas boas diante do Senhor, e eu fico feliz que Curicica esteja caminhando assim, tem muita coisa muito legal que fazemos aqui, que estamos, depois a gente fala, até ensinando a outros grupos, por menor que sejamos aqui como igreja, mas a gente precisa saber quem nós somos: errados, pecadores, impotentes, para que a gente possa discernir e ser sábios a partir do núcleo pecador e errante que somos nós. Quando Zé Ramalho escreveu, diante disso tudo aqui, junto com Álvaro Ramalho, escreveu o Admirável Gado Novo, aquela música antiga lá. E aquela música, ela não foi pensada, acredito eu, para um paralelo entre espiritualidade e realidade. Não foi. Mas eu vou ler um versículo aqui, um trecho da música, e nesse trecho da música, pensem sobre tudo isso que nós conversamos aqui para a gente finalizar. Vocês que fazem parte dessa massa, que passa dos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ele continua: e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. A sensação de estar dando e ver outras coisas prosperarem, que não você, é o que ele está colocando lá. No olhar espiritual não é diferente. Engraçado isso, Apesar dele não ter escrito com esse objetivo, funciona assim. E no fim eu queria lembrar
e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Ele está dizendo o seguinte: essa estrutura social, a ferrugem está destruída porque ela não tem sustentação. E é isso que Cristo Jesus vem dizendo para mim e para você desde sempre. Não há sustentação nas coisas que a gente vê. Não tem sustento. Nós vamos ver injustiças sim, nós vamos ver coisas equivocadas sim, mas o nosso coração aflito e complicado e incomodado com tudo que faz, que esse homem sábio, e depois de muito viver, ele vai trazer para a gente toda essa realidade, só para dizer uma coisa: mesmo assim, você precisa caminhar. E aí eu quero, para concluir, quero fechar com você alguns pontos. Primeiro ponto: não perca o foco da sua fé. Injustiças, contradições, elas existem, vão existir, mas sem Cristo, para entender esses desafios desse mundo, do nosso dia a dia, não tem alternativa. Acreditem, não tinha para Salomão, não tinha para o Zé Ramalho, e não vai ter para ninguém sem Cristo. Nós estamos no momento próximo da Páscoa, e tudo que Cristo passou e viveu e caminhou é loucura. E a gente tem muita dificuldade de compreender toda essa trajetória. Se você diz que compreende, eu vou dizer para você: gente, nós aqui do púlpito estudamos, pastores, para tentar explicar para vocês textos e a palavra do Senhor, mas ela, no fim, ela lá no fundo, ela é incompreensível, porque ela precisa de Cristo, no fim, para ligar você a Deus. Eu trouxe aqui algumas imagens, que às vezes são passadas na internet, de uma maneira que me parecem não apropriadas, vou dizer dessa maneira. Mas eu queria entender que o teu viver, para que você pensar o teu viver, com tudo que a gente ainda vai falar aqui, os outros 3 pontos para terminar, diante de tudo que acontece no nosso viver, o teu olhar como deveria ser, e o teu pensar e o teu guardar. Eu queria que você colocasse a primeira imagem, por favor. Essa é a primeira imagem. É aquela imagem, todos estão vendo? Aqui também. O carregar a cruz que é falado com Cristo, cada um dessas novas informações que vocês recebem, que vocês têm à sua mercê, sobre coisas que devem ou não devem fazer, o agir ou não agir, está contido naquele peso daquela cruz ali. Deus, Jesus Cristo, já veio. Quando ele fala cada um carrega a sua cruz, e vai levar a cruz até o momento da crucificação, e depois possamos hoje estar diante dessa ceia do Senhor, esse caminhar, aquele peso, tem a ver com as suas decisões. O peso da cruz tem a ver com as suas decisões, o caminhar com as suas decisões, de olhar esse mundo confuso, por outro lado, que vai fazer sentido, um mundo confuso que vai fazer sentido, ainda que talvez não agora. Vamos colocar a próxima imagem? Esse é o momento onde começa a fazer sentido. Cada abismo da vida que a gente encontra, cada dificuldade, a gente só encontra sentido quando aquela cruz que nós estamos carregando, ela nos serve para ultrapassar abismos, dos menores aos maiores. E quando eu não tenho isso comigo, quando eu me encontro diante de um abismo, de uma grande dificuldade, de um não entender da vida, eu não tenho esse recurso para ultrapassar esse abismo. Essa é a grande vantagem de caminhar com Cristo Jesus, independente de entender que tamanho de abismo eu vou ter lá na frente. E a próxima imagem, pode passar a próxima imagem, é mostrar como fica a cruz quando deita ali, né? Eu gostaria de que você ficasse com essa imagem aqui, para a gente ir passando os próximos pontos, de acordo com tudo que a gente leu. O propósito de tudo pertence a Deus, a gente não consegue enxergar as coisas, cada etapa da vida, cada novo conhecimento, cada coisa que você abriu mão,
cada não entender que tem alguém destruindo uma Ucrânia ou uma bala perdida, todas essas coisas que compõem a nossa realidade, é difícil para nós, por mais que é vontade de Deus, mas no fundo é um sofrimento muito grande que eu tenho que lidar com essa realidade hostil. Mas eu preciso compreender que a bagagem da realidade contida na cruz de Jesus Cristo vai me levar àquelas imagens, a eu usar para pular os meus abismos e, no fim, o maior deles, que é o encontro do vínculo meu com o próprio Deus, Cristo Jesus. O propósito de tudo pertence a Deus. O item 3 que você precisa aprender é: confie na palavra, ainda que pareça loucura. Essa nossa palavra não há o que negar, é loucura, não dá para entender. Existem outros meios de conseguir situação A, B ou C. Tinha um filme até antigo de Sessão da Tarde ontem, engraçadinho, quem teve a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de ver, terrível isso, mas eu tive. Aí você não está trabalhando, não estou trabalhando, nesse dia, no horário, não estava trabalhando. E era um julgamento, então uma jovem estava começando a exercitar a sua função de advogada, e ela, para defender a sua causa, uma mulher que estava sendo acusada de assassinato, e ela não matou, os outros advogados falaram assim: não, mas tudo bem, ela não matou, vamos resolver isso, de uma forma escusas, errando, ou seja, não, mas ela não matou, por que ela vai ficar presa? Vamos resolver. E essa advogada jovem disse: não, vamos resolver da maneira certa. Existe uma maneira certa. Não, mas a mais fácil, a mais rápida, para tirar ela da cadeia, ela vai pegar 30 anos de cadeia. Disse: não, eu não sei como ainda, mas eu vou descobrir uma maneira. É uma comédia, então ela tem soluções fora da caixa, só engraçadas. O objetivo no fim, é que eu encontre também soluções fora da caixa, ainda que pareçam loucura, porque a palavra de Deus é loucura. Então, quando eu me estabeleço e eu me posiciono diante de uma situação na sociedade que o mais fácil, mesmo para salvar a vida de alguém que não, ela está errada, a pessoa vai ser presa injustamente, e eu cometo um erro para que aquele fim seja estabelecido, está errado. É isso que Deus quer mostrar para mim e para você, que existe um caminhar que é loucura. Caminhar certo para resolver as coisas certas, isso é loucura. E por fim, eu queria que vocês ficassem com essa imagem para sempre para vocês, né? Também é que duas coisas que mostra aqui para mim, né? A cruz tem sentido. Apesar de eu não conhecer todo e completo sentido da cruz, ela tem sentido no meu caminhar, no meu viver, e ela vai se construindo a solução. Aquele abismo ali que colocado já é o abismo de Deus com o homem, mas nós temos muitos abismos a superar na nossa vida, muitas dificuldades, e cada uma delas nós usamos a cruz de Cristo. E aí, quando aquelas pessoas, eu queria que voltasse na anterior que as pessoas estão passando, para finalizar. Olha que interessante, né? Eles passando essa imagem. Você passaria numa pontezinha ali tão estreita assim, sobre um abismo tão grande? Eu acho que você teria medo, né? Ontem nós estávamos na reunião de oração aqui, falamos de medo, né? Quando Paulo estava aqui, o medo diante de situações assim. A cruz é estável. Essa que é a grande vantagem. Você passa por um lugar que pode parecer estreito, porque você deixou para lá e para cá tudo aquilo que não deveria estar mesmo, sobrou pouco para passar, mas ela é estável, ela é segura, e ela vai fazer atravessar você abismos que você nunca entenderia antes. Mas se você não caminhar lá atrás, construindo o peso da sua cruz, a madeira, que Cristo já veio por mim, trazendo isso para o momento do uso dela, você vai usar caminhos que vão te dar, diferentemente do Salomão, um olhar sobre a vida que não vale a pena. Mas Cristo está me dizendo o seguinte: olha, tudo que eu fiz, apesar do homem ser quem é, e eu já contei isso aqui num filme que eu vi, que é uma imagem que não tem na Bíblia, onde Satanás, na hora que Cristo ele estava sendo tentado no deserto, isso não existe na Bíblia, tá, gente?
mas é uma imagem que tem sentido para nós. Ele mostra o futuro da humanidade, mostra guerras, como essa que está acontecendo. E ele Satanás pergunta para Jesus: você vai morrer por essa gente? Vale a pena? Você tem certeza disso? O que você está fazendo? E ele disse: vale a pena. A gente precisa compreender que, apesar do olhar ser muito negativo sobre muitas coisas, vale a pena. Construa, caminha a tua história, caminha com Cristo em cada passo. Eu sei que você tem tua cruz, eu sei que você tem suas dores. Salomão tinha as dele, da sabedoria de vida dele, ele via injustiças, problemas, se via como tal, mas ele cria que há um Deus que é transformador. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, ficamos perplexos diante da vida, vendo injustiças sendo cometidas, atrocidades, coisas que sequer entendemos ou entenderemos, mas confiamos em Ti, confiamos na Tua santa presença, confiamos que estamos sendo lapidados, construídos, carregando, Senhor Deus, cada um de nós na nossa cruz, como Tu mesmo o fizeste aqui na terra, Pai, para que os abismos de vida, Senhor Deus, que estarão diante de nós, sejam superados com a Tua cruz, com a Tua santa presença, com o Teu olhar diferente, Pai, sobre situações intransponíveis. Seja com cada um de nós. Nos dá a certeza, Senhor Deus, que não fugiremos, Pai, da Tua palavra, da Tua sensatez, da Tua sabedoria, Pai, conduzidos, Senhor Deus, e chamados por vozes, Senhor Deus, que vão nos levar para caminhos que não podem ser superados sem a Tua cruz. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, nos dá a Tua santa paz, assim te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.